Prezadas e prezados, bom, já que eu gravei um vídeo sobre o Joseph Stalin, né, eu acho que é muito justo eu gravar um vídeo também sobre o Leon Trotsky, né, que era o verdadeiro herdeiro, né, da Revolução Russa concebida pelo Lenin, né. Mas como se sabe, o Joseph Stalin ascendeu ao poder com a morte do Lenin e o Trotsky, que era o verdadeiro líder, ele foi perseguido aí ao longo do tempo. Bom, gente, primeiro de tudo, eu quero dizer que a história é contada pelos vencedores, né? E não pelos vencidos. Então, a história contada pelo Stalin é uma, pelo stalinismo é uma, enquanto a história contada pelo trotskismo é outra, né? E a do trotskismo perde na narrativa, né? Por quê? Porque o Trotsky foi o derrotado e o Stalin foi o vencedor, né? Agora, a outra coisa que eu quero dizer para vocês, por curiosidade, é que tem um filme chamado Doutor Zhivago, e um parênteses aqui, eu aconselho muito você a ver esse filme. Filme muito, muito, muito bom, né? Omar Sharif, atuação muito boa como Dr. Zhivago, né? Julie Christie como a Lara, né? Inclusive o nome da minha irmã é Lara por causa disso, né? Por causa do filme Dr. Zhivago. E na verdade o nome do personagem não era nem Lara, o nome do personagem era Larissa, né? Mas todo mundo chamava de Lara, né? Pelo apelido, né? E também uma atuação muito boa da Geraldine Chaplin, né? Que não nega de quem é filha de quem é, né? Foi outro envolvimento afetivo do Dr. Zhivago, né? Por que eu tô falando isso tudo? Porque tem um personagem lá no início do filme chamado Pasha, eu acho que era esse o nome, Pasha, que ele é apaixonado pela Lara e que ele tenta cortejar a Lara, né? E ele é um cara militante político e o personagem todo parece que é inspirado no Trotsky, né? Desde o visual até as ideias políticas que ele defendia. É totalmente inspirado no Trotsky. Veja o filme e depois compare. Bom, o Leon Trotsky, ele era, apesar do Lenin ser o Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin ter concebido o regime socialista, e vencido e ascendido ao poder na Revolução Russa de 1917, né? E aí outro parênteses, gente, outro filme, né? Reds, né? R-E-D-S, Reds, conta a história de John Reed, né? Que era um jornalista americano que acompanhou a Revolução Russa. Filmaço, né? O Warren Beatty, né, o ator principal, e o Jack Nicholson tá no filme também, né? Diane Keaton, né? Filme muito bom. Mas então, voltando aqui, o Lenin fez a Revolução Russa, ascendeu ao poder com a Revolução Russa, e tinham dois homens ali que eram muito fortes, né? Um era um trabalhador braçal, né? Ele fazia o trabalho pesado, que era o Stalin, né? E outro era o intelectual, né? O refinado, o conhecedor, né? O inteligentíssimo Leon Trotsky, né? E havia um consenso que quando Lenin se fosse, o Trotsky era o sucessor, né? Bom, em 1924 o Lenin cai doente na cama, ele quer fazer um pronunciamento de que o sucessor dele é o Trotsky, antes de morrer, né? O Stalin faz de artimanhas para isso não acontecer, aí o Lenin morre sem declarar quem era o seu sucessor, e o Stalin depois, à base da violência, toma o poder, né? Eu já falei isso no vídeo sobre Stalin, né? Mas agora a gente vai falar pela ótica do Trotsky, né? O Trotsky, ele escreveu vários textos, vários artigos, né? Vários papers sobre a necessidade da revolução, o alcance da revolução, mas ele tinha um conceito que era o conceito que era predominante, que era o conceito de revolução permanente. Então, para o Trotsky, não bastava somente fazer a revolução. Você precisava fazer com que a revolução acontecesse permanentemente, né? Isso significa estar revendo métodos, estar revendo processos,
está revendo se a população está sendo favorecida ou não, coisa que o Stalin, depois como ditador, nunca fez, né? Significa respeito à população e significa a internacionalização da revolução, porque o Trotsky queria levar a revolução para diversas partes do mundo, né? Enquanto o Stalin, ele só estava interessado que houvesse a revolução, e entre aspas, revolução para o Stalin, na própria União Soviética, que era onde ele dominava, né? Quando ele chegou ao poder. Então, isso era a revolução permanente do Trotsky, né? Bom, ele foi exilado na Sibéria, depois ele teve que fugir, e aí ele passou por alguns países do mundo, e entretanto, ele já tinha a revolução permanente. Aí ele escreve a Revolução Traída, né? O que é a Revolução Traída? Ele está dizendo claramente que o Stalin traiu a revolução, né? Ou seja, ele se torna um crítico quanto mais do Stalin, né? Não somente porque roubou o poder que era destinado a ele, mas porque traiu os ideais da revolução, né? Então, aí ele começa a ser perseguido, né? Os caras lá do regime, da KGB e etc, né? A KGB é a polícia secreta lá da antiga União Soviética, gente, que era poderosíssima, né? Perseguem o Trotsky, vão atrás do Trotsky, né? Até que em 1945 eles conseguem matar o Trotsky, né? Uma picaretada na cabeça, né? E aí não teve como resistir. O Trotsky está morto. O principal opositor do regime estava morto, né? E o Stalin pôde reinar até 1956 absolutamente tranquilo, né? Envenenando pessoas, matando pessoas, fazendo aquelas atrocidades, né? Um dos piores caráteres que esse mundo já viu, né? Comparável ao do Hitler, se não pior, né? Então, gente, é a história de uma pessoa que perdeu e que devia ter ganho, né? Uma curiosidade é que depois que o Trotsky morreu, como ele tomou uma picaretada na cabeça, foram pegar o cérebro dele para fazer uma análise, né? O cérebro dele era enorme, era descomunal em relação a outros cérebros, né? Você sabe que quanto maior o cérebro, mais inteligente a pessoa é, né? Eu li isso lá na coleção de livros Grandes Líderes, né? Dos anos 1980, que eu já conversei com você sobre isso, né? Mas enfim, gente, o Trotsky era um grande homem, um revolucionário de verdade, né? E aí surgiu um movimento chamado trotskismo, né? Que o pessoal diz que é radical, que é linha dura, que é ultrapassado, né? Fundamentalista, né? O Trotsky não era nada disso. O Trotsky era um cara que sonhava com um mundo melhor e que tinha instrumentos para fazer um mundo melhor. Infelizmente, esses instrumentos lhe foram negados. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu peço alguns favores aqui, se você conseguiu chegar até aqui, é claro, né? Primeiro, você se inscreva no canal, é muito fácil fazer. É só você ir no botão inscrever, se aperta lá no botão com o dedo, está inscrito, né? Eu peço que você dê like nesse vídeo. É muito fácil fazer também, é só ir no botão de like, né, o dedinho para cima e você dá o seu like, né? Eu peço também que você compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é muito curioso do ponto de vista histórico, né? Peço que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Peço que você, dos mais de 1000 vídeos que eu tenho aqui sobre política, a maioria, mas sobre outros assuntos também, você dá um pente fino aí e vê o que você pode assistir, e eu te agradeço. E peço humildemente, gentilmente, discretamente e sem forçar barra nenhuma, que se for possível você faça uma contribuição para o canal, né? Nós estamos precisando dessa contribuição e, enfim, o valor que você quiser, e o Pix eu vou deixar aqui no primeiro comentário, então se você puder me ajudar eu agradeço muito. Sei que estou pedindo muito, mas o que você puder fazer aí do que eu estou pedindo tá valendo, tá, gente? E eu agradeço muito aí pela assistência, muito obrigado, mas meu muito obrigado mesmo, né? Falar sobre Leon Trotsky é um grande prazer, porque se trata de um dos maiores homens que a história do mundo já teve. Muito obrigado.